Bora, gente, eu comecei a jogar aqui, depois eu percebi que eu tava muito sozinho, eu não tava gravando. Então toma chute aqui, seu safado do caralho. Toma chute aqui, seu safado do caralho. Eu tava gravando, aí do nada o vídeo parou. Aí o vídeo tinha bugado, aí não consegui postar. Então esse aqui é 19ª, parte 9, 11ª temporada. Ô, filho da mãe. Você gosta de pular aqui? Oh, tô falando. Agora eu peguei. Ah, tá que susto, pensei que era um... Ei, se eu comentar no chat. Quem assiste esse vídeo vai ter que comentar.